Pessoal, boa noite. Irei reagir a esse vídeo novamente, só que agora eu irei reagir apenas em 3 etapas. Por quê? O que ela vai dizer é sobre a pastora Helena Raquel. E o que ela julga a pastora Helena Raquel são as mesmas frases, eu vou pegar e vou reagir. Então eu vou reagir apenas 3 falas dela. A primeira vai ser essa daqui. Aqui nesse vídeo, porque em Apocalipse 2:20, Deus condena a igreja de Tiatira exatamente por tolerar que uma mulher assumisse o ensino da profecia na igreja. Então, Deus não condenou essa igreja porque uma mulher assumiu o ensino, como ela disse, não. Deus condenou porque uma mulher se dizia profetisa e induzia as pessoas ao erro. Uma coisa é a pessoa se dizer profetiza e induzir ao erro, e outra coisa é porque, ou pelo fato dela ser uma mulher e assumir o ensino. Não foi por isso, até porque o próprio Deus é que levantava as profetisas, tanto virgens como as 4 filhas de Filipe, quanto viúva como Ana, que profetizou, proclamou, falou de Jesus dentro do templo em Lucas 2:38, no dia que Jesus foi apresentado no templo. E Deus é quem usava essas mulheres, e através dessas mulheres Deus falava, aquilo que ele queria passar para a igreja. Então Deus usava essas mulheres dentro da igreja. Então, 1 Coríntios 14, versículo 3 e 4, vai dizer que quem profetiza, profetiza a igreja, profetiza a todos os homens, com exortação, consolação e edificação. Então a igreja é edificada, consolada e edificada, ou seja, e exortada pelos profetas. No caso, Deus levantava profetisas, Como eu disse, as filhas de Filipe, Ana, que proclamou dentro do templo, e também a profetisa Uda, que foi procurada, para instruir o profeta Josias espiritualmente, o rei Josias manda Ilquias, o sacerdote, e mais outros homens irem, outros ministros, irem até a profetisa Uda consultar o Senhor Jesus, ou seja, o Senhor Deus, Então, a mulher era usada por Deus, a profetisa era levantada e usada por Deus para ser boca de Deus para aqueles pastores, para aqueles reis, para aqueles líderes. E sim, a mulher pode profetizar na igreja. O problema aí não foi porque uma mulher assumiu o ensino da profecia, não. O problema aí foi porque uma mulher se dizia profetisa, que é bem diferente. Agora vamos para a próxima fala dela, a próxima fala dela tá aqui. Eita, vamos ver, tá aqui aonde? Tá aqui. Dentro do santuário de Deus, no púlpito, inversão da ordem de Deus, violação da ordem. Ela está dizendo que é inversão, por quê? No púlpito. Porque a mulher não pode pregar, segundo a mente dela. A mulher não pode estar na igreja como liderança, Ordem da criação. Em Gênesis 1:26, Deus determina a liderança. Deus coloca o homem como liderança máxima, pilar do reino de Deus na face da terra. Mas ela coloca o homem como monstro da mesma forma como Satanás quer colocar, quer inverter o que Deus estabeleceu. Será que Deus não tinha consciência de que o ser humano, o ser masculino, tinha condições de cumprir a ordem de Deus, a ordem revelada? O masculino não tinha condições de assumir a ordem de Deus. A ordem de Deus é que ele fosse pastor e a mulher não. Então, se o homem não for o pastor, não for o líder, Deus não fala na igreja. Então onde tiver 2 ou 3, se não tiver um homem, Deus não fala, não é mesmo? Reunidos? Acho que não, O poder não está no homem, o poder está na palavra. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
toda a escritura é instruída por Deus para corrigir, para redarguir, para conduzir. Então é a escritura que faz isso, e não o homem, o ser humano, o masculino. Não, engano. De Deus em todos os tempos, porque a palavra de Deus, ela é para todas as pessoas, de todas as formas, em todos os tempos. Ela é incorruptível, ela é atemporal. Será que Deus ia colocar um abusador, um criminoso, um desviado, para poder ser o pilar do reino dele na face da terra? Não, Deus não coloca não. Mas você viu que Davi errou, né? Porque o homem é falho. Então, quando a pastora Helena Raquel falou que existe pessoas assim dentro da igreja, porque existe, uai. Infelizmente existe. Vamos fazer o quê? Eu mesmo já fui vítima de pessoas, né, abusadores. Então, não é porque, Deus vai colocar. Claro, gente, na igreja existe todo tipo de pastor, pastor ruim, pastor bom. Inclusive, Deus usou o profeta, usou Ezequiel, né, para dizer no capítulo 34, para chamar a atenção ali daqueles pastores, porque eles estavam fazendo, né, aquilo que desagradava os olhos do Senhor. E quando Deus usou a profetisa Uda também, né, para o rei Josias, Deus disse o quê? Né? Deus não falou palavras bonitinhas, né? Então vamos lá. Outra, Deus colocou o homem para dominar, ser cabeça e ser sacerdote. Deus colocou o homem para dominar quem? Dominar os homens? Para dominar quem? A mulher dos outros? Para ser cabeça das mulheres dos outros? Para ser cabeça de quem? Da igreja? Ou foi cabeça da esposa dele? Acho que tem uma confusão aí, hein? Quando o homem é pastor, ele não é o cabeça, não. Ele é o cabeça da mulher dele, da igreja ele não é não. O cabeça da igreja é Cristo. Vocês estão fazendo confusão. Orientação da palavra de Deus para as mulheres. Consultem lá 1 Timóteo 2, versículos 11, de 11 a 14. E vejam como Deus veja como Deus estabelece o proceder no culto. É para a mulher ficar calada na igreja. É o homem que tem de fazer a ministração também. Então, o que está dizendo ali onde ela deixou? Vamos ver o que está dizendo. Vamos ver o que está dizendo. Proceder. Deixa, minha irmã, deixa aí para a gente ver. Vamos embora ver. No culto. É para a mulher ficar calada. Eita, cadê o versículo, Jesus? Vamos lá. No dele, na face da terra. E outra, Deus colocou o homem para dominar, ser cabeça e ser sacerdote. A orientação da palavra de Deus para as mulheres. Então, ela esquece que o homem não é a cabeça da igreja. O homem não domina as outras mulheres, não domina a palavra, não, né? Ela esquece disso, né? Mas vamos lá. Olha o que ela deixou aqui. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição, né, submissão. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esse homem aí é marido. Você pode procurar em outras versões que você vai ver que esse homem é marido. Então, as mulheres não tinham autoridade para ensinar os maridos, nem exercer autoridade sobre o marido. O que é autoridade sobre o marido? Ensinar o marido, né? Como é que é? Exortar, como é que é? Disciplinar o marido com a palavra. E o que Pedro vai dizer em 1 Pedro 3... capítulo 3, versículo 1, que as mulheres ganhariam seus maridos, né, as mulheres submissas, né, ganhariam seus maridos com o seu porte, com o seu proceder, com o seu comportamento, sem palavras nenhuma, né? Então aqui Paulo não está dizendo que a mulher não vai ensinar a igreja, que a mulher não vai ser pastora, que a mulher não pode ensinar os homens. Paulo não está dizendo nada disso. Paulo está dizendo que a mulher esteja em silêncio na hora de aprender, né? E, mais o quê? E não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido. Esse homem aí é marido, tá? Por que você acha que é marido? Eu não acho, porque é marido. A minha Bíblia está escrito marido. E Paulo está falando sobre uma mulher submissa. A única mulher submissa que tem são aquelas que são casadas. Então, olha o que ela vai dizer. Ela confunde o que Paulo vai dizer da mulher em relação ao marido e ela vai jogar como se Paulo estivesse dizendo para a igreja. Consultem lá 1 Timóteo 2, versículos 11, de 11 a 14, e vejam como Deus estabelece o proceder no culto. É para a mulher ficar calada na igreja.
É o homem que tem de... A mulher ficar calada como se a profetisa falava na igreja, mulher. Não é para a mulher ficar calada, é para a mulher ficar em silêncio quando ela estiver aprendendo, principalmente as casadas. Por que, Paulo? Estou falando as casadas, porque Paulo vai chamar a atenção de todos ali, porque Paulo está falando em 1 Coríntios 14 sobre ordens no culto. Então, quando Paulo diz para a mulher ficar calada, Paulo está dizendo, ó, pergunte seus maridos em casa, porque elas queriam questionar sobre o ensino. Então, não é que a mulher não poderia pregar, exortar, edificar, porque elas eram profetisas e falavam na igreja. A Ana falou, minha querida, em Lucas 2, versículo 38, a Ana estava dentro do templo, tinha acabado de chegar ali, não saía do templo, era de noite ali no templo, ali, ó, jejuando, orando, e proclamou para todos dentro da igreja. Então, o que você está dizendo não procede, você está aumentando esse versículo. Fazer a ministração, também lá em 1 Coríntios 14, 34 e 35, deixa bem claro, fiquem caladas na igreja, se quiserem aprender, vão para cá. Se quiserem aprender, fiquem calados. Quer questionar alguma coisa sobre o ensino? Pergunte em casa seus maridos, as mulheres casadas. Dentro da igreja não é lugar da mulher falar, é o homem. Na igreja não é lugar da mulher ficar conversando, que é vergonhoso para a mulher ficar conversando, porque as mulheres falavam, minha querida. Vai aí em 1 Coríntios 14, onde você acabou de mostrar. Leia lá, versículo 3 e versículo 4. Quem profetiza, fala aos homens, fala à igreja, edifica, exorta aí, consola a igreja. Então, você está fazendo interpretação errada quando Paulo está falando sobre ordens do culto, porque Deus não é Deus de confusão, né? Mas Deus de paz em todas as igrejas. Então, Paulo fala para todo mundo ali ficar quieto, fica em silêncio, se um não tem interpretação, que o outro fique calado, fale no máximo 2 ou 3, e assim Paulo vai ensinando. Mas você foi lá e pegou o ensino que Paulo deu para as mulheres casadas, né, que aquelas ali têm maridos, Paulo manda perguntar em casa, né, falando, ó, no culto, ó, fique quietinho, quiser perguntar alguma coisa, pergunte em casa, que é feio para quê? Para uma mulher submissa, uma mulher que submissa ao marido, fica perguntando na igreja. Aí ela vai e diz que a mulher não pode falar. Aí o falar dela é pregar, ser pastora, ensinar, né? Ela mas confunde tudo, né? Aí homem que tem de estar na frente. Jesus chamou 12 homens porque Jesus não quebra a ordem de Deus. Meu Deus, o que tem a ver Jesus chamar 12 homens, Jesus? O que tem a ver a mulher ser pastora que Jesus chamar 12 homens? Nossa. Ele cumpre o mesmo mandato de Deus e mostra que o homem não precisa de nada nas mãos. Já está tudo nele. O poder está no homem. A mulher samaritana acho que ia cometer um grande erro ter ido pregar. Jesus, será que Jesus falou com ela? Não, volte aqui, você não pode pregar, você é mulher, poder está no homem. Quem disse que você pode pregar? Jesus disse isso? Não disse. Quando Ana pregou dentro do templo, será que tinha alguém lá dizendo assim, ó, quem disse que você pode pregar aqui? A autoridade é para os homens, você não pode pregar aqui, tu é mulher, poder não está em tu. Irmã, o poder não está no ser humano, o poder está na palavra. Você não entendeu ainda que o poder está na palavra? Você não entendeu ainda que Paulo não proibiu as mulheres de ensinar, nem de pregar, nem de exercer autoridade sobre a igreja, mas apenas sobre o marido? Você não entendeu ainda que as profetisas falavam dentro da igreja? Elas exortavam? Você não entendeu ainda, irmã? Os discípulos saem sem nada, Jesus treina os discípulos sem nada, porque é a transformação da mente do homem e não permitir que a mulher esteja à frente. É o homem que tem de estar à frente. Essa é a ordem expressa de Deus. Então, as pessoas não perceberam isso. Eu não vi em nenhum vídeo aqui na internet falando sobre esse assunto e mostrando essa... Os versículos, todos os 3 versículos ela colocou. Vou te falar onde ela colocou os 3 versículos. Apocalipse 2:20, ela disse que Deus iria, né, destruir, condenou, aliás, a igreja de Tiatira, porque uma mulher assumiu o ensino da profecia, sendo que, na verdade, uma mulher, ela se dizia profetisa e enganava a igreja. Se dizia profetisa, não foi porque foi uma mulher assumir o ensino, não. É porque era o Senhor mesmo que levantava as mulheres, né? Essa o Senhor não levantou, que foi Jezabel.
Então, ela trocou, ela aumentou aí, né? Outro versículo que ela falou errado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. Ela diz que a ordem da mulher é para não ensinar a igreja, é para não exercer autoridade na igreja ou sobre os homens, sei lá o que ela falou. Mas não é isso. A verdade é que a mulher não pode exercer autoridade sobre o marido, nem ensinar o marido, porque ela é uma mulher submissa. Mas ela disse o que ela entendeu. E não é só ela não, tem um monte de gente nesse caminho aí. E o outro versículo que ela falou errado foi 1 Coríntios 14, dizendo que a mulher tem que ficar calada. Ó, a profetisa vai falar como, irmã? Agora eu vou dizer, irmã, o que você colocou aí, que é o... Vamos lá, tá no minuto 7:33. Vamos ver o que você colocou aqui, irmã. Ó. As bruxas que estão subindo nos púlpitos das igrejas para ministrar não serão punidas severamente por Deus. Não foi só um erro teológico, um erro de exegese, porque tem exegese, o estudo profundo da palavra de Deus verdadeiro, e exegese, que é o que eu penso, é colocar a minha ideia, é manipular o texto para ele falar e levar numa direção que não é verdadeira, que está fora do texto, é colocar uma própria ideia, um próprio pensamento, e não existe essa condição de, eu interpreto a Bíblia dessa forma, é o que está na Bíblia, é o que é, não existe interpretação, é o que Deus escreveu, que é a... Se Deus escreveu, por que então que vocês mudam e depois corrigem o outro dizendo que o outro mudou? Por que você diz que Deus falou uma coisa que Deus não falou? Porque Deus fala uma coisa e vocês confundem outra. Deus fala sobre o casal, aí você joga para liderança de igreja. Não entendo. Mas eu vou te dizer o porquê tudo isso. Todas as pessoas que falam sobre isso, ó... Calma aí, deixa eu passar o comercial. Você vai entender. Todas as pessoas que falam contra o pastorado feminino, ó... A missão, a responsabilidade é masculina. Fora disso, é só erro, abominação, desordem. A nossa fé é vã, porque a fé sem obras é morta. Sem a obra de Deus, sem fazer... Eu acho engraçado que esse povo diz que as mulheres não têm permissão para ensinar e pregar dentro da igreja, com título, né, de pastora. Mas tem permissão para falar fora, né? Não é para as mulheres ficar caladas? Não é para as mulheres não falar do evangelho? Mas você está ensinando o evangelho. Então falar fora pode, né? Mas como não é o que ela está dizendo, então não importa se ela vai falar fora ou dentro. Vamos lá. A vontade de Deus sem estar exatamente debaixo do que Deus estabeleceu. A Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum, sabe, sem chance, sem possibilidade de entrar no céu, de modo nenhum, de modo algum, entrareis no reino dos céus. Partindo do erro, não entra. Escuta agora. Tem de ser do começo ao fim, debaixo da ordem de Deus. Mulher dentro da igreja. É dentro da igreja, porque as pessoas trazem aqui para a internet. Não. Dentro da igreja, no altar, Deus está se referindo à igreja. Dentro da igreja, não. Então, não deixe de conhecer os meus livros. Vai lá, adquire, estuda, compartilha, troca ideias sobre eles com os professores de grego e de hebraico. Aprenda, se firme na palavra de Deus. E faz uma